Olá, eu me chamo Joel e você está no canal Reflexões sobre as 7 áreas da vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com a sua família, com seus amigos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o meu livro A Arte de Viver. Em que consiste a arte de viver? Quais as virtudes necessárias para que nós possamos viver melhor? No vídeo passado, eu falei um pouco sobre o livro A Arte de Viver e eu disse que a vida exige arte para viver, porque uma hora nós estamos na crista da onda, ora nós estamos no vale da onda. Então, para viver nas adversidades da vida, é preciso ter arte, é preciso ter coragem e sabedoria para viver. Nesse vídeo de hoje eu dou a sequência, mas em primeiro lugar eu quero dizer a você que a arte de viver, ela não consiste no domínio do ser humano, a natureza, a tecnologia e no domínio ao outro. O ser humano ele tem dominado a natureza, os animais, desde os menores até os maiores, mas o mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominar a si mesmo. O ser humano ele tem feito realizações magníficas, maravilhosas. Quem não se lembra da Capela de Sistina, as belas pirâmides do Egito, as 7 maravilhas do mundo que tem encantado a todos, mas seria essa a arte de viver? Acredito que não. A tecnologia também é algo que o ser humano tem dominado. Instantaneamente nós nos comunicamos uns com os outros. A tecnologia permitiu, ou seja, através do domínio da tecnologia, Santos Dumont ele fez um avião pairar no ar. Mas seria essa a arte de viver? Os seres humanos também eles têm dominado reinos, dominado nações. Observamos, por exemplo, exemplos como Nabucodonosor, Ciro, Hitler, entre tantos outros. Mas seria essa a arte de viver? Não. A arte de viver ela consiste no domínio do ser humano a si mesmo. Esses personagens que eu citei, Hitler, por exemplo, ele dominou reinos, povos, nações, mas ele não dominou a si mesmo. Com apenas 52 anos, ele se suicidou. Conta-se também que Santos Dumont, com 59 anos de idade, ele também se suicidou. E Alexandre, quando alcançou o grande deserto da Índia, diz que ele sentou-se e começou a chorar. E alguém perguntou: por que você está chorando? E ele então disse: já conquistei todos os povos e nada mais tenho para conquistar. A partir daquele momento, ele perdeu o equilíbrio na bebida, começou a beber, e poucos dias depois ele morreu. Morreu com apenas 32 anos. Observe, um homem que conquistou o reino, conquistou nações, chegou a ponto de dizer que conquistou, que dominou o mundo todo, mas não dominou a si mesmo. Portanto, a arte de viver consiste no domínio de si mesmo. Quem domina os outros é forte, mas quem domina a si mesmo é poderoso. A grande questão está no domínio de si mesmo. Leonardo da Vinci ele disse: não há domínio ao mesmo tempo maior e mais humilde do que o que exercemos sobre nós próprios. Esse é o maior domínio que existe. E a arte de viver, ela consiste também
num olhar introspectivo, num olhar para dentro de si. Inclusive o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz: olhai por vós mesmos. O olhar introspectivo é aquele olhar em que nós olhamos para nós, para visitar as nossas emoções e conhecê-las melhor. E essa é a maior viagem que se faz. Veja o que diz o Augusto Cury: a maior aventura de um ser humano é viajar, e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. Essa é a maior viagem, a viagem para dentro de si mesmo, onde você viaja para conhecer as suas emoções, para conhecer os seus medos e poder buscar o autodomínio para eles. No meu livro Viva com Saúde e Viva com Disciplina, eu tenho dito que a melhor pessoa para conhecer nós mesmos somos nós, como disse o professor Gretz. Eu posso fazer pela minha saúde mais do que os médicos e a medicina podem fazê-lo. E é verdade, porque ninguém conhece a nós melhor do que nós mesmos. E no livro que eu citei para você, Viva com Saúde, Viva com Disciplina, eu faço algumas considerações onde nós precisamos, antes de ir ao médico e qualquer outro lugar, fazer a pergunta para nós mesmos: por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou estressado? Esta pergunta a nós mesmos, muitas das vezes, nós encontrando uma resposta, nós podemos melhorar a nossa conduta e a nossa saúde. Só para exemplificar, certa vez eu estava muito ansioso e comecei a perguntar a mim mesmo: por que eu estou tão ansioso? E eu consegui descobrir o porquê da minha ansiedade. E eu comecei a mudar as minhas atitudes e sarei e melhorei daquele problema de ansiedade. Então a grande questão é nós conhecermos a nós mesmos e buscar o domínio para as nossas emoções. O Jamil Albuquerque, ele diz: o homem que domina os seus medos, ele pode triunfar. Conhecer a si mesmo, dominar a si mesmo, essa é a arte para viver. Certa vez perguntaram para Tales de Mileto, fez 9 perguntas a ele e ele respondeu, e as respostas que ele deu, juntamente com as perguntas, eu vou compartilhar com você. Perguntaram a ele: qual é a coisa mais antiga? Deus, porque sempre tem existido. Qual é a coisa mais formosa? O universo, porque é obra de Deus. Qual é a maior de todas as coisas? O espaço, porque contém todo o Criador. Qual é a coisa mais constante? A esperança, porque permanece no homem depois que haja perdido todo o mais. Qual é a melhor de todas as coisas? A virtude, porque sem ela não existe nada de bom. Qual é a mais rápida de todas as coisas? O pensamento, porque em menos de 1 minuto pode voar até o final do universo. Qual é a mais forte de todas as coisas? A necessidade, porque faz com que o homem enfrente todos os perigos da vida. Qual é a mais fácil de todas as coisas? Dar conselhos. E qual é a mais difícil de todas as coisas? Conhecer a si mesmo. Portanto, veja as palavras, as perguntas e as respostas de Tales de Mileto. Conhecer a si mesmo. Esta é a virtude que nós precisamos de buscar. A arte de viver consiste nisso, e nós conhecermos a nós mesmos. Por outro lado, a arte de viver, ela consiste no autodomínio
dos 5 sentidos. Eu vou falar sobre 3. O olhar, por exemplo, precisamos de ter o domínio sobre ele. Inclusive, Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O domínio aos olhos. Por outro lado, o domínio da audição, da fala. E quanto a isso, Salomão disse: há tempo de falar, tempo de ouvir. Há então a necessidade de nós controlarmos o falar e o ouvir. E o falar no momento certo, na hora certa, traz grandes resultados para nossas vidas e para as vidas das pessoas. Na sua sabedoria também, Salomão, ele disse que como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Portanto, essa questão de dominar esses 5 sentidos está relacionado à arte de viver. Em 7º lugar, a arte de viver consiste em nós termos otimismo, em nós termos entusiasmo. No vídeo passado eu falei sobre o Nick, onde eu disse que ele já deu palestra em mais de 50 países. Eu até havia falado 50 mil, eu já estou então corrigindo, mais de 50 países, levando motivação e entusiasmo para as pessoas. Então, o otimismo e o entusiasmo é fundamental para nós vivermos melhor. O entusiasmo, por exemplo, a palavra entusiasmo vem do latim, que quer dizer possuído por um Deus, ou um Deus dentro de si. Quando nós somos uma pessoa entusiasmada, não existe um vazio dentro de nós, tudo está preenchido. Portanto, o entusiasmo é fundamental. Demóstenes, por exemplo, foi uma pessoa que nasceu gaga e que ele queria se tornar um palestrante, um orador, mas ele era gago. No entanto, a gagueira que ele tinha não o impediu de buscar os seus objetivos. Com otimismo e com entusiasmo, a história conta que ele pegou alguns feixes de pedra, colocava debaixo da língua e saía proclamando poesias na beira da praia, forçando a sua voz, e ele se tornou realmente num grande orador. José, também o José Ribeiro de Alvim, ele certa vez, ele pegou um helicóptero de plástico e colocou na mesa do escritório, e ele disse para si mesmo: um dia eu vou ter um de verdade. Passou apenas 15 anos e ele teve realmente um helicóptero de verdade. O alquimista Prentice Mulford, ele disse: se você enxergar na mente, você irá segurar nas mãos. E James Allen, ele disse: você está hoje onde os seus pensamentos o trouxeram, e você estará amanhã onde os seus pensamentos o levarem. A grande questão está no foco dos nossos pensamentos e no otimismo e o entusiasmo para fazer com que aquilo que nós imaginamos, aquilo que está na nossa imaginação, possa, portanto, se concretizar. E em último lugar, a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal, disse Machado de Assis. Em fazer da vida uma obra de arte, como diz Mahatma Gandhi, e em tornar a vida o mais agradável possível, como disse Arthur Schopenhauer. Resumindo a nossa apresentação, a arte de viver, ela não consiste, portanto, no domínio do ser humano à natureza, à tecnologia, no domínio ao outro, mas a arte de viver
ela consiste no domínio do ser humano a si mesmo, na viagem do ser humano para dentro de si, uma viagem introspectiva, onde você vá conhecer as suas emoções, para que você possa tornar uma pessoa melhor a cada dia. E para finalizar ainda, a arte de viver, ela consiste nisso, na motivação, no entusiasmo. É preciso fazer com que a vida vale a pena ser vivida. Ela é curta para ser pequena, como já disse também em outra oportunidade. E a arte de viver consiste no que buscava os filósofos, uma vida baseada na verdade, no bem e na beleza. É nisso que consiste a arte de viver. E até o próximo domingo, onde voltarei trazendo mais reflexões sobre as 7 áreas da vida. Obrigado por ter me assistido e se inscreva, compartilhe o nosso canal com seu amigo e com seus familiares e até o próximo domingo.